Atendendo o Departamento de Cultura e Eventos, viemos atender o Dr. Alexandre Rolo a pedido do nosso presidente do Departamento de Cultura e Eventos, que nos pediu para que fizéssemos mais um vídeo nesta quarentena, atendendo esta pandemia, atendendo toda esta circunstância de paralisação, de preocupação da sociedade. Nós falaremos com você hoje sobre o advogado no Tribunal do Júri, o advogado que sofre a pressão, sofre os efeitos psicológicos no Tribunal do Júri. Como o advogado se apresenta no Tribunal do Júri e quais seriam as consequências em que psicologicamente o advogado sofre no Tribunal do Júri. Como a defesa é recebida no plenário do Tribunal do Júri e também como o advogado de defesa ele se prepara para enfrentar um plenário do Tribunal do Júri. Será que este plenário seria tranquilo chegar até o plenário e fazer um Tribunal do Júri, estar ali à disposição de um bom tempo, de um tempo sufocante, um tempo em que vai fazer com que a defesa se desequilibra, se a acusação pressiona a sociedade, a plateia, a família da vítima, a família do acusado, o Tribunal do Júri em si, ou seja, os jurados, toda aquela pressão psicológica que se tem, e se tem inclusive voltada aos olhos para a defesa do acusado. Por quê? Porque a defesa é que sofre a maior circunstância com relação à pressão psicológica. É porque os efeitos psicológicos que se traz para o Tribunal do Júri é que o acusado praticou um ato, o acusado ele praticou um crime e aqui ele será julgado por aquele ato, por aquele crime em que tem uma vítima que teria falecido, uma vítima de homicídio consumado. E esta vítima de homicídio consumado, para o Estado, ela como vítima, ela é uma pessoa que na ocasião sofreu as consequências de agressão do acusado. E como faz o Estado para trazer um processo de acusação para o plenário do júri? O processo, quando inicia lá na delegacia, ninguém faz, o Estado não faz um processo para que aqui no plenário do Tribunal do Júri ele seja absolvido. Então todas as consequências de acusação, todas as provas de acusação já foram aspas, colhida lá naquela primeira fase processual, na fase singular do processo singular, e naquela fase do processo singular seria constituída, comprovada a culpabilidade, já demonstrada o caminho da culpabilidade, e o juiz do processo singular, ele se convencendo de que há pelo menos indícios de autoria e prova da materialidade, ele vai pronunciar. Pronunciando seria uma sentença no meio do processo que vai dar condições de admissibilidade para que a acusação venha sustentar a acusação, ou seja, o promotor de justiça venha sustentar a acusação no plenário do júri, já convencido de que o acusado seria o autor dos fatos e que tem uma vítima, a vítima que teria falecido seria um homicídio consumado, se qualificado ou não qualificado, se homicídio simples ou não homicídio simples, não importa a tipicidade em que venha a ser levada aos jurados a apreciarem a acusação, analisarem a acusação e também a circunstância de que a defesa irá colocar para que eles analisem se
eles, jurados, iriam ou não atender a acusação ou atender a defesa. Só que tem um detalhe de pressão psicológica. Qual é a pressão psicológica e ela se volta em especial para o defensor? Diante de toda a circunstância de pressão da sociedade, do efeito psicológico contra o acusado, o advogado, o defensor, está em pior situação, ou seja, em situação em desprivilégio da acusação e do próprio juízo, que é o presidente do tribunal do júri e administra o tribunal do júri. A defesa, ela está numa situação delicada, de pressão. Ela não pode reagir de forma abrupta. Ela tem que ser uma pessoa que venha demonstrar uma certa serenidade. A serenidade para transmitir uma segurança ao jurado, que o jurado possa confiar na sua sustentação, na sustentação da tese da defesa. Então, o defensor, ele tem que equilibrar este senso de nervosismo, esta emoção, esta tensão psicológica. Se você chega no plenário, já todos olham para você como se você fosse um desprezado ou desprezível em razão dos fatos, e os fatos teve uma repercussão, teve uma pressão por parte da mídia, ou seja, a sociedade veio em peso para assistir aquele júri que tem uma certa repercussão e reprovabilidade no meio social. E o tribunal do júri é uma solenidade aonde chama a atenção. Aquelas pessoas dos quais trabalham no tribunal do júri são pessoas de um determinado nível cultural e que vai desenvolver um trabalho aonde o acusado, que talvez não tenha cultura alguma, aquela sociedade está apenas e somente na busca de saber o que vai acontecer, o que pode acontecer, se o acusado vai ser absolvido ou se vai ser condenado. Ou seja, toda a pressão está em cima do defensor. O defensor terá que ter determinados cuidados ao andar no plenário, ao se movimentar. Tem que ter determinados cuidados como posicionar a figura do acusado. Se o acusado é réu preso, se ele é réu solto, como o acusado vai se comportar no plenário. Ou seja, defensor, tem esta obrigação de demonstrar uma certa simplicidade, uma segurança. Por mais que ele esteja nervoso, não possa demonstrar nervosismo algum, porque senão isto é extremamente perceptível. Perceptível exatamente na face, na expressão facial do próprio defensor, que demonstra se ele está seguro do que ele está falando para os jurados, do que ele está sustentando aos jurados, ou se ele não está seguro do que ele está falando para os jurados. Ele estaria sustentando uma tese do qual o próprio jurado observa na sua fisionomia física que ele não está convencido de que o seu cliente seria um inocente que pudesse corresponder com a fala da defesa. Então, o defensor tem que estar muito bem psicologicamente equilibrado para sustentar a pressão que vem do juiz, do presidente do plenário do júri. Em algum instante, por algum ato do
defensor, o juiz possa dizer para o defensor: olha, doutor, eu não admito que Vossa Excelência faça isto ou aquilo que fez agora. Ou seja, derruba o defensor. O que o defensor vai responder para o juízo? Vai brigar com o juiz? Entendo eu que não. Entendo eu que com o equilíbrio, com o elevado senso de nervosismo, de pressão psicológica, de toda aquela situação que faz com que o defensor tenha um instante de possibilidade de desequilíbrio, não deixa se desequilibrar. Faz com que o seu pensamento ele ultrapasse a expressão física, facial e expressão física até corporal. O advogado de defesa, eu não vou dizer que ele tenha que ser artista, ele tenha que ser real, ele tenha que ser autêntico, ele tenha que ser aquela pessoa agradável e, às vezes, até ser desagradável para que venha fazer um equilíbrio na sua circunstância de postura. Porque não só o juiz, em algumas vezes, faz com que o defensor tenha um desequilíbrio, dizendo: olha, doutor, não quero que Vossa Excelência faça isto. Não admito que faça isto. E, por outro lado, o promotor fará ataques e ataques contra a defesa para desestabilizar a defesa, demonstrando ao jurado que o defensor está equivocado, que o defensor não tem razão e que o defensor, às vezes, recebe os seus honorários para defender este monstro. Olha como o advogado de defesa deva lidar com circunstâncias realmente que, psicologicamente, na circunstância natural, de um comportamento natural, derrubaria, desmontaria a pessoa, faria com que a pessoa ela subiria a pressão, ou seja, a pressão psicológica alteraria, o que o advogado de defesa não pode deixar com que isto aconteça com ele. Ele pode até devolver ao juízo, falar ao juiz: Vossa Excelência, faça o cumprimento da lei, atenda ao cumprimento da lei. Eu aqui me curvo diante de Vossa Excelência, diante das circunstâncias, se talvez tenha eu praticado um determinado fato que foi equivocado. Ou seja, você faz um trabalho bem equilibrado para que os jurados observem que você é uma pessoa simples, mas uma pessoa séria, uma pessoa que possa ser confiável, é uma pessoa confiável, e a confiabilidade faz com que isto se transforme em credibilidade da sua tese e os jurados atendam a sua tese e vai absolver o seu cliente. Já o magistrado ou o Ministério Público, o promotor, quando ataca o defensor, faz com que esta adversidade de instante seja benéfica à defesa, transforma este, aspas, mal, esta repugnância em benefício da defesa, em favor da tese da defesa. E a pressão, ela é fatal. Eu tive, inclusive, um colega que não tinha tanta pressão assim, mas ele fazendo um júri conosco, ele disse: doutor, continue, porque acabou a minha voz. Eu não tenho voz. Não saía voz. E o Ministério Público massacrava. E quanto mais aquele clima de tensão
ocorria, aumentava, piorava a situação do meu colega, porque não saía voz. Ele ficou tão nervoso que não tinha mais voz para sustentar a defesa. Então nos obrigou a ter a serenidade de rebater aquelas ofensas, rebater as ofensas de forma equilibrada e que os jurados observassem que a defesa, por mais que ela fosse atacada, não deixar com que estes ataques à defesa venham a ferir o direito sustentado pela defesa, o direito do acusado que a defesa sustenta oralmente através da sustentação oral. Ou seja, o defensor faz a defesa equilibrada, com coerência, com segurança, com confiança no que está fazendo, com o que está fazendo, para que os jurados possam receber de fato e com segurança o que eles tenham de consciência plena e tranquila, que possam absolver o acusado e que o acusado tenha o direito e as garantias de que a absolvição lhe trouxe o bom senso e a justiça aplicada na sua melhor forma.